Muito bem, meninos. Coisa do meio ambiente, está indo tudo bem. A cúpula do clima, o Brasil vai arrasar, é isso? O evento vem sendo considerado a última chance de o governo Bolsonaro mostrar algum interesse na agenda ambiental, evento esse que começa daqui 2 dias, organizado pelo presidente americano Joe Biden. Negociadores do governo americano esperam que o Brasil apresente um compromisso claro com a preservação do meio ambiente. Isso inclui um cronograma de redução do desmatamento e uma meta mais ambiciosa do que a atual para a redução de emissão de carbono. Tudo bem. O Carlos Andreasa está me corrigindo aqui, diz que o Zeca é portelense. É verdade, ele é Portela, claro. Ele é Portela, já falou isso mais de uma vez. Desculpa, Zeca, não é Mangueira, não. Portela. Olha aqui. O Brasil não se preparou para esse evento. De algum modo deve ter achado que o Biden ia deixar para lá. Porque uma vez chegando à presidência, as coisas vão se acomodando e vai ficar por isso mesmo. E nós já estrelamos o ridículo aqui, né, com o Ricardo Salles recebendo autoridades americanas e mostrando lá o cachorro pidão em frente àquela televisão de frango assado de padaria. Quando os americanos entenderam a metáfora, devem ter se perguntado, mas que gente é essa, que ministro é esse, que coloca o seu próprio país na condição de um cachorro pidão? No momento em que os dados técnicos apontam que a Amazônia teve o maior desmatamento em 10 anos, em que as multas do IBAMA estão praticamente a zero. E nada disso é do interesse do agronegócio de ponta, nós já vamos ver daqui a pouco. Ao contrário, eles estão preocupados. Aliás, tá aí as multas do IBAMA, vamos lá, eu me antecipei. Apesar de tentar mostrar uma mudança, Reinaldo, na prática o governo brasileiro continua devendo e muito nesse aspecto. Teve, por exemplo, nos últimos dias a demissão do superintendente da Polícia Federal, que acusou Ricardo Salles de proteger madeireiros. E agora os servidores do IBAMA fizeram uma denúncia gravíssima. Afirmam que uma mudança imposta pelo ministro do Meio Ambiente praticamente paralisou a emissão de multas, tanto pelo IBAMA como pelo ICMBio. Pela nova regra, as infrações têm de passar por autorização de um superior do agente de fiscalização que aplicar a multa. Ou seja, você vai criando fases, burocracia, o que paralisou a emissão das multas. É irresistível. Eu vou ter de perguntar, o Braga Neto, isso também faz parte do projeto Vencedor nas Urnas? Pergunta. Como eu sei que Vossa Excelência ouve o programa, faz parte do programa Vencedor nas Urnas? Ter esse desempenho à frente do meio ambiente? Ridicularizar o país lá fora? Ameaçar os interesses brasileiros? Cientistas e ganhadores do Prêmio Nobel se manifestando. Sim, um grupo de 200 cientistas pesquisadores, incluindo 3 ganhadores do Prêmio Nobel, divulgaram uma carta criticando a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia. Eles afirmam que a ciência tem papel determinante no enfrentamento ao coronavírus, mas que a área vem sendo atacada pelo presidente brasileiro. Aí nós perguntamos, verdade ou mentira? Não, essa pressão sempre existe, porque são pressões econômicas. Não, as pressões econômicas estão presentes o tempo todo. Pressão econômica faz parte do mundo, uai. Quem não está submetido à pressão econômica? Nós é que precisamos não ser idiotas como país para permitir que idiotas ataquem os nossos interesses. Idiotas nacionais, né? Não só, a pressão também vem de outro lado. O que mais? Vai lá. Isso, embaixadores de países da Europa e dos Estados Unidos foram cobrados por parlamentares e representantes da sociedade civil a doar verba ao Brasil para programas ambientais somente se o país cumprir efetivamente as metas prometidas. Para um pouquinho, Bob. Atenção. O Ricardo Salles, este pensador,
Ele diz que o Brasil precisa de 10 bilhões por ano para conseguir preservar as florestas. Bom, esse dinheiro, evidentemente, não vai ter, né? Mas digamos que volte a ajuda internacional. Agora, a ajuda internacional ela jamais será incondicionada. Porque nenhuma ajuda internacional é incondicionada. E por mais que seja difícil, sempre algum desmatamento vai haver, é preciso estar vigilante o tempo todo. Agora a questão é, nós temos o maior desmatamento em 10 anos. E isso é inquestionável. A questão é nós temos um IBAMA paralisado. A questão nós temos um ministro do meio ambiente que interfere no trabalho da Polícia Federal contra madeireiros na Amazônia. Na Amazônia. Esse é o problema. E eu insisto, isso não fica aqui no território nacional. Tem correspondentes do mundo inteiro aqui, há embaixadores de outros países aqui. Né? Siga aí, o Bob Furei. E a pressão vem também de outro lado, Reinaldo. Um grupo de 36 artistas do Brasil e dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente Joe Biden pedindo que ele não feche um acordo com Bolsonaro antes que ocorra uma redução real no desmatamento da Amazônia. E é um documento assinado por gente estrelada, Reinaldo. Entre eles, Leonardo DiCaprio. Isso. O Joaquim Phoenix, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, né? Orlando Bloom, atores importantes. Do lado brasileiro, Caetano Veloso, Fernando Meirelles, Marisa Monte, Sônia Braga. O que essa gente, Wagner Moura, o que essa gente entende de meio ambiente? Pode não entender muito de meio ambiente, né, no detalhe. Agora, sabe ler notícia. Mas o Salles é, por excelência, o ministro do Bolsonaro. Nenhum ministro é tão bolsonarista como ele. Né? A coisa é de um ridículo tal que os governadores resolveram, governadores brasileiros, 24 dos 27, resolveram fazer a sua própria carta aos Estados Unidos. Vai. Sim, esses governadores entregaram ao embaixador americano do Brasil, Todd Chapman, esse documento em que se comprometem com a emergência climática global e pedem cooperação para questões ambientais. Apenas 3 governadores não assinam o documento. O de Santa Catarina, que atualmente é a Daniela Rainer, interina, sem partido, o de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSL, e de Roraima, Antônio Denário, atualmente sem partido. Juntos, esses estados somam uma população de 9,7 milhões de pessoas, 4,5% do país apenas. Tá aí, né? Até um governador alinhado com o Bolsonaro, como o Ronaldo Caiado, de Goiás, assina. Tá certo? Aí não assinou Santa Catarina, porque na verdade está lá com a vice-governadora. Né? É aquela senhora, só para lembrar, que uma vez inquirida sobre o nazismo, ela preferiu não se pronunciar. Né? Porque o pai dela tem posições alinhadas com o nazismo, ela preferiu não se pronunciar. O coronel Marcos Rocha, do PSL, e o Antônio Denário, sem partido de Roraima, são 2 peões do bolsonarismo, e disso já se sabia. Os empresários estão, em relação a isso, buscando um plano B, porque estão vendo que o Bolsonaro os está afundando, vai. É isso, é plano B mesmo, Reinaldo. Companhias como Braskem, Bradesco, BRF, Ipiranga, Itaú, JBS, Natura, Suzano e Votorantim começaram a adotar medidas e acordos paralelos para contenção de danos. Essas companhias, elas sabem que o isolamento do Brasil na questão do clima vai ser prejudicial especialmente para elas, para as empresas aqui do país. Defendem a adoção de uma meta adicional de redução de gases, mostrando aos outros países um compromisso do setor privado aqui do Brasil com a agenda ambiental. Olha, por mais que o mundo exista uma demanda por commodities agrícolas, e o Brasil, inclusive, deve ser beneficiado por isso, né? Mas há, sim, a possibilidade de grandes empresas terem prejuízo, sofrerem sanções mundo afora.
né? Empresas que têm a marca do Brasil. Algumas que são players globais, como é o caso da JBS, por exemplo. Então aí é preciso deixar claro, olha, eu não tenho nada a ver com essa gente aí, que faz essas coisas com o meio ambiente. Eu defendo práticas corretas de preservação do meio ambiente. Não quero me misturar com desmatador, não quero me misturar com enfim, invasor de terra indígena. Porque essa gente, obviamente, não ajuda a economia brasileira, atrapalha. Né? E até a Greta tá dando bronca em nós. Sim, ativista. Então, aí. A ativista Greta Thunberg, uma das mais influentes militantes do clima no mundo, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Ela participou ontem de uma entrevista coletiva da Organização Mundial da Saúde e disse o seguinte: posso dizer com segurança que Bolsonaro falhou em assumir a responsabilidade que é necessária para preservar as condições de vida presentes e futuras para a humanidade. O governo Bolsonaro falhou definitivamente em lidar com a pandemia do coronavírus, como muitos outros governos também fizeram. Lembrando que Bolsonaro já chegou a chamar a adolescente Greta de pirralha em 2019. É isso. Bom, e no mundo a emissão de carbono, a coisa não vai bem. Só para a gente encerrar o bloco, vamos pro comercial, vai lá. Isso, um relatório da Agência Internacional de Energia afirma que as emissões globais de CO2 terão o segundo maior aumento da história neste ano, em 2021. O aumento nas emissões será de 1,5 bilhão de toneladas. As coisas ainda estão mal paradas, mundo afora. Não, é claro que o Brasil não é o único problema, né? Apenas que na questão do desmatamento nós estamos fazendo de tudo como país para sofrer sanção. Estamos agora nessa posição literalmente de pires na mão, né? Ou então com cara de cachorro olhando frango assado em televisão de padaria. Não é isso? Vamos começar.